Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou mostrando aqui um teste com o ProSync da Nova Ciência e sobre mercúrio, tá bem? Acabei de fazer o teste de mercúrio, tá aqui na tela, ó. Mercúrio, né? Foi o que eu acabei de testar. Então, como é que funciona esse teste aí? Você faz primeiro uma curva de controle, que é essa verdinha aqui, ó, tá? Toda uma estratégia, gente. Ela tem algumas regras para seguir, né? Essa curva de controle, ela tem que passar dos 50, um bom tanto, tá? Ela não pode passar. Não pode estourar ela para cima, assim, acima do 100, então. Ela tem que ficar visível aqui, ela não pode passar para cá, tá? Então, ela vai ser uma curva de controle da energia do teu corpo para você medir quando o ProSync estiver simulando algumas substâncias. Então, aqui eu fiz o teste do mercúrio. Foi uma substância que eu tive intoxicação por muitos anos e sofri aprender. Sofri, demorei muitos anos para descobrir o problema, né? Sofri muito com isso. E depois que descobri, a trancos e barrancos, eu fui aprendendo como tirar do corpo. Porque o mercúrio é tão perigoso, que ele é perigoso dentro do corpo, e ele é perigoso até na hora de tirar. Então, eu fui aprendendo como tirar de uma forma segura. Tá bom? Então, hoje eu fiz um teste. Por que eu fiz o teste? Porque eu tirei há umas 2 semanas e pouco. Não dá bem 3 semanas atrás. Eu tirei uma amálgama daquelas antigas, né? Quem sabe que tem mercúrio. Mercúrio, chumbo, né? Então, eu tirei a amálgama e, a partir do primeiro dia até hoje, estou testando, fiz vários testes aí para ver se não ia acusar intoxicação por mercúrio, né? E não acusou. Olha que legal esse teste, tá? Eu girei uma curva de controle que é azul, que vai servir de referência. Aí eu cliquei aqui em mercúrio, cliquei aqui em gera simulação, daí aparece aqui um desenho de umas substâncias, né? Que é sinal que ele está gerando a substância. E gerei o gráfico do mercúrio. E olha como ficou muito parecido com o gráfico controle, tá? O gráfico do mercúrio foi o azulzinho, tá vendo? Tem até um númerozinho que gera aqui, ó. Ó, o controle deu 49 e o atual, que é o mercúrio, 51, tá bom? Então ele indicou, ele deu resposta neutro, que é a resposta que a gente busca, né? Quando tem uma intoxicação por mercúrio, por exemplo, é um neutro. Um positivo, o que que seria? Seria intoxicação, tá bom? E se tivesse intoxicado, como que ele desenharia esse gráfico? Né? É o que acontecia comigo muitos anos atrás. Ele sobe, só que ele não sobe muito. Ele não vai lá onde está a curva controle, a verdinha, né? A curvinha azul aqui, ela vai até aqui, assim, mais ou menos, assim, né? E assim sobe até uns 50 e pouco, digamos, e vai de lado, sabe? E vai de lado, assim, vai meio tremendo, e às vezes até sobe mais um pouco no final aqui, sabe? Isso é muito claro, sabe? Não precisa nem olhar o relatório, ele tem aqui relatório do teste, sabe? Mas quando você faz o teste, acontece que 4 segundos, gente. 4 segundos é o tempo desse teste. Tá, né? Tem o tempo de ligar a máquina, tem que ter o software, tem que ter tudo, né? Para testar, para fazer o teste é bem rapidinho. E você nem terminou os 4 segundos, você já sabe se você tem a substância ou não, depois que você tem muita prática com o ProSync. O ProSync é um aparelho que traz uma precisão muito grande nesses testes, sabe, gente? Ele é fantástico, realmente. Ele revolucionou a minha vida. Ele contribuiu muito a que eu tenha hoje um equilíbrio mineral no meu corpo, né? Então, isso é realmente revolucionário, né? Por que que eu trago isso? Porque eu trabalho hoje muito com aparelhos do Spook, né? Tem tantos vídeos aí do Spook, né? Mas de todos os aparelhos que o Spook tem, que são excelentes, não tem nenhum que substitua o ProSync, né? O ProSync ele continua sendo um aparelho de respeito, tá bom? Então, você que já tem o ProSync, gente, não desista, tá? Não desista. Eu sei que dá trabalho aprender, dá trabalho aprender a fazer esse teste. Tem que treinar pra caramba, gente. Eu treinei pra caramba para aprender, né? E quanto mais você treina, mais bom você vai ficando. Você vai pegando mais prática. Então, chega uma hora que se torna algo muito fácil para você, muito intuitivo também, muito simples, né? Você faz ali o teste, você já sabe, pela tua experiência, se tem ou não tem, né?
não precisa nem ler aqui o resultado embaixo, não precisa nem ver relatório, só na hora que está fazendo o gráfico você já sabe, opa, esse aqui tem, ou esse aqui não tem, ou esse aqui está precisando, ele também dá respostas assim às vezes, tá bom? Então, se você tem o ProSync e está querendo aprender, eu também tenho dado, eu estou dando aulas aí do ProSync também, né? Eu dou aulas de Spook, mas de ProSync também, porque eu tenho uma boa experiência, há muitos anos que eu tenho ProSync, muitos anos que eu treino, me treinei com muito esforço e com muita dedicação para aprender. Então, e fiz coisas que realmente, descobri coisas que realmente ajudaram muito na minha saúde. Então, eu queria dar uma força, tá? Queria dar uma força para você que tem o ProSync em casa. Para você que está querendo comprar, eu sei que o ProSync, o preço dele não é tão barato, mas tem muita gente vendendo usado, porque comprou e não conseguiu aprender a usar, então está vendendo e pela metade do preço, até menos da metade. Então, se você está querendo comprar um ProSync, dá uma procuradinha também, às vezes um usado, que às vezes está novo, né, que a pessoa quase nem treinou muito, né? Vale a pena comprar aí um ProSync já de segunda mão para economizar uma grana, tá bom? Então vamos lá, vamos à nossa reflexão aqui. Se- o mercúrio, ele é uma substância danada, né, gente? Ele é uma substância danada. Ele entra no corpo, o corpo tem muita dificuldade para retirar, né? E fica por anos, né, por anos. Eu já conversei com muita gente aí, intoxicada por mercúrio. Fez até mentoria comigo aí para aprender um pouco mais, né, como resolver esse problema, né? Tem estratégias muito seguras para tirar mercúrio e algumas estratégias que não, tá? Por exemplo, usar um aparelho como o Spook ou um PC Zapper para retirar mercúrio, não é bom porque ele é muito forte. Ele mexe muito com o mercúrio do corpo, mercúrio é neurotóxico, ele afeta demais o cérebro, afeta demais o coração. Então, tem que tomar cuidado na hora de retirar. Então, existem estratégias para retirar o mercúrio que são realmente seguras, tá bom? E qual que é a experiência que eu trago desses últimos dias, dessas últimas semanas aí? Mesmo tirando a amálgama, eu não intoxiquei por mercúrio de novo, não. Eu vejo claramente isso no gráfico, né? Mas qual que é um dos motivos de eu não ter me intoxicado? Gente, é o seguinte, tem um outro mineral chamado selênio, que se ele tiver com bons níveis no corpo, não exagero, tá? Porque em exagero ele também não é bom, né? Mas se o corpo tiver com selênio, não tiver com uma deficiência, por mais que você receba pequenas doses de mercúrio, você recebe, porque vem pela comida, né? Às vezes vem de alguma forma que você nem imagina, mas tendo o selênio no corpo, o selênio protege. É como se fosse um guarda contra mercúrio, né? Parece que há pesquisas que também mostram que ele também protege contra outros metais pesados, mas há muitos anos que eu venho lendo, procurando pesquisa aí, que mostram principalmente uma proteção contra o mercúrio, né? Parece que é como fosse um quelante, né? Se eu tenho selênio no corpo, pequenas doses de mercúrio que entram, parece que formam uma molécula, uma coisa assim, os dois juntos, e mais alguma coisa junto, e daí o corpo consegue eliminar. O que acontecia comigo quando eu estava intoxicado por mercúrio? Muitos anos atrás. O meu gráfico de mercúrio dava intoxicado, e porque ele não subia e ia tremendo aqui para o lado, toda vez que eu fazia isso, aparecia esse gráfico. E daí ia passando os outros metais para ver, né? E os minerais também, né? E o selênio era o contrário. O gráfico do selênio, né, da substância que era o gráficozinho azul, ele subia acima da curva controle. Ele ia para cima do 100 aqui, ó. Passava bem, sabe? E depois, quando descia, ele também descia bastante. Descia aqui embaixo, fazia um gráfico assim. E daí, na resposta da máquina aqui, ele dava isso aqui, ó. Ele não dava nem positivo nem neutro, dava negativo. Tá? Isso aqui é uma dúvida que quem mexe com o próximo que tem, né? Então, o que que indicava? Que não tinha selênio, eu tinha uma deficiência muito grande de selênio. Mas por quê? Porque quando a pessoa tem mercúrio, ela vai perdendo selênio, porque o selênio vai saindo junto com um tanto daquele mercúrio. E uma hora acaba o selênio, mas ainda continua tendo mercúrio, né? Então, um dos tratamentos muito bons para mercúrio é você fazer uma reposição de selênio, mas tem que ser na quantidade certa também. Não pode ser demais. Que daí eu fiz reposição, e daí o gráfico de selênio começou a indicar intoxicação de selênio. Deu logo, eu ajustei a dose e pronto, resolveu.
Então, hoje eu consegui tirar uma amálgama, né? Porque vai mercúrio, porque a broquinha vai, né? Vai soltando o negócio lá, vai pulando pedacinhos, cavaquinhos, né? Mas não indicou intoxicação por mercúrio. Eu também tenho dado, gente, mentorias, tá? É como se fosse um atendimento aí de um terapeuta, né? Só que é online, sobre essas questões, sabe? Sobre questões de mercúrio, por exemplo. Porque para você identificar mercúrio no corpo, depois que você tem bastante experiência, no começo não, né? Você consegue saber só de conversar com a pessoa. Porque o mercúrio, ele causa na pessoa algumas peculiaridades bem específicas, sabe? De intoxicação por mercúrio. Então, conforme você vai adquirindo experiência, você consegue saber se a pessoa tem mercúrio, né? Só observando ela, só dela conversando com você, às vezes até online, você já consegue perceber. Aí você faz algumas perguntas também para a pessoa, para confirmar, porque tem algumas perguntas que se a resposta for positiva ou negativa, a resposta vai confirmar se ela tem intoxicação por mercúrio. Você consegue saber se tem esse metal, pelo motivo de ser tão danoso, né? Só de uma análise geral, assim, da pessoa, sem usar o teste do ProSync, né? Porque há coisas muito, muito específicas que o mercúrio causa no ser humano, tá bom? Quem às vezes acha, né, que tem mercúrio e quer mais informações, porque nesses vídeos, gente, que eu gravo, eu passo só algumas coisinhas, né, algumas pecinhas assim, né? Mas quando uma pessoa marca um atendimento online comigo, é claro que eu vou dedicar muito mais tempo, muito mais atenção, vou trabalhar questões muito mais específicas, né, para ajudar aquela pessoa. E às vezes uma consultinha aí, uma conversinha aí online, assim, vale muito a pena porque consegue dar um rumo para a pessoa, resolver algumas questões muito importantes e é muito barato. Porque, gente, eu não, né, não tenho, assim, usado muito para assim, para fazer teste no pessoal aí mais. Uso mais para estudo, para mim mesmo, né? Mas quem faz, assim, profissionalmente, uma pessoa bem experiente, chega a cobrar 650 reais por um teste de ProSim. É um bom dinheiro. Você tem que ir lá ainda onde está a pessoa. E às vezes é longe, outras cidades tem que ir atrás, né? Então vai uma grana, né? E eu perguntei para um laboratório, uns anos atrás, quanto que era para o teste do cabelo, porque tem que também tirar um chumacinho de cabelo. Mas no laboratório eles veem se tem mercúrio e outros metais pesados, né? Na época, anos atrás, já era 900 e poucos reais. Mas deve ter subido, com certeza deve ter passado de 1.000 longe já. Então, o teste que é caro, né, gente? Então, nem sempre é conveniente, né, você gastar uma grande quantidade de dinheiro como essas, tá bom? Você consegue identificar que a pessoa tem mercúrio até por sintomas do coração, porque o mercúrio ele afeta o coração também, né? O coração tem neurônios, né, que trabalham lá. Então ele afeta esses neurônios lá e a pessoa começa a manifestar sintomas de coração, gente. Então esse é um dos jeitos que você tem para identificar, né, essa intoxicação. E mesmo tratando a intoxicação, tem vários pequenos tratamentos que vêm depois para conseguir recuperar aquilo que o mercúrio danificou, porque o mercúrio traz danos para o nosso corpo realmente. Então, depois, se você conseguir tirar o bandido, ainda tem que tratar aquilo que foi estragado. Tá bom, gente? Então, hoje era isso que eu queria mostrar, tá bom? Queria mostrar aqui um pouquinho sobre o ProSync, queria dar uma palavra de ânimo aí para quem quer continuar, gente. Você está querendo meio desistir? Não, não desista, gente. Eu aprendi bem a mexer com o ProSync graças a não desistir, a ser persistente, tá bom? Se você tem algumas questões de saúde para resolver, não desista, gente. Eu resolvi muitas questões de saúde pela minha persistência e ainda tem questões que eu estou resolvendo, né? Isso são só ganhos que a gente traz para a nossa vida, são só ganhos, tá? Então, invista aí nos teus estudos, na tua saúde, vai tendo ganhos verdadeiros. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até mais aí. Um abraço para todo mundo e espero que você consiga aí trazer esse equilíbrio mineral do corpo. O equilíbrio mineral do corpo é umas coisas fundamentais na tua vida, tá? Trazer um equilíbrio de minerais no corpo
é algo que é revolucionário para você, porque tua saúde é outra, tendo a parte mineral do corpo. E, gente, não vou esconder, dá serviço equilibrar essa parte mineral, mas é algo que é possível, tá bom? É algo que é possível você conseguir, tá bom? Até mais, pessoal. Um abraço.